Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Prazer estar com vocês nessa manhã. Obrigado pela oportunidade que estão nos dando. Agradeço também a irmã Sônia que estendeu esse convite. Gostaria de agradecer à equipe de louvor, ao pessoal da diaconia, todo mundo que nos recebeu aqui com muito carinho, com muito amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações. Eu peço que você preste bem atenção, nem tanto naquilo que eu vou falar, mas naquilo que o Espírito Santo quer falar no seu coração. Então, abre os seus ouvidos, fique atento, não à voz dessa pessoa que está falando aqui na frente, mas à voz do Espírito que talvez queira falar no seu coração nessa manhã para transformar a sua vida, para abrir a sua mente, para que você tenha entendimento espiritual além das coisas que você está vendo ao seu redor, tá? Porque muitas vezes a gente se fixa em situações, em problemas e acaba perdendo a ação de Deus nesse mundo. E o que eu quero para você, para a sua vida nessa manhã, é que você tenha um encontro pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, e que Ele fale no seu coração. Amém? Então, gostaria de dizer para vocês que nós vamos dividir esse momento de não sei se pregação, como é que a gente vai falar isso daqui, mas em algumas partes, basicamente em 4 partes. E a primeira parte eu quero me apresentar, afinal de contas, se você está olhando para esse cara aqui na frente, esse cara moço, né, essa coisa maravilhosa, linda, não sou tão lindo assim, né, mas essa pessoa jovem, essa pessoa com cabelo branco, e vocês vão descobrir que esse cabelo, na verdade, não é branco, tá? No sentido de que eu estou ficando velho. Na verdade, é que nós moramos na Rússia e lá caía muita neve, entendeu? E até hoje, essa neve que caiu aqui não derreteu. Então, esse é o caso. Você caiu nessa? Não, né? Nem eu iria cair. Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre nós. Eu sou casado com a Rony e ela não está aqui hoje porque durante essa semana ela teve um problema de saúde, tomou alguns remédios e só ontem que ela parou de tomar esses remédios e hoje ela está ainda meio com alguns, vamos assim dizer, os resquícios desse problema que ela teve. Eu estou, conforme já foi anunciado aqui com a Raíssa, não vou pedir para ela ficar em pé de novo, porque ela é uma adolescente e você sabe que adolescente não gosta de ficar em pé, né? Mas dá um tchauzinho aqui para o papai, obrigado. Essa é minha filha. Essa é a mais nova. Nós temos a mais velha já não está mais morando conosco, ela já virou uma moça responsável, trabalhadora, está trabalhando e nem sequer mais mora com os pais, já está morando em outro estado e com seu trabalho, graças a Deus. Mas eu quero apresentar um pouquinho para vocês, então, sobre esse pastor, missionário, teólogo, coordenador acadêmico, historiador, arqueólogo, linguista, fundador da Plus Ministry e tudo isso aí que não vale de nada, porque a única coisa que, na verdade, para mim serve é que eu sou servo de Cristo Jesus, ponto. Tá? E quando diz servo, a palavra servo é bonito, né? O servo de Deus. Na verdade, a palavra servo lá na Bíblia, que é doulos, ela significa escravo. Então, quando você disser assim, o servo de Deus, não, é o escravo de Jesus. Nós só fazemos aquilo que o nosso Senhor manda. Nós não temos honra nenhuma em nós mesmos. Nós só fazemos aquilo que Ele está nos dizendo para fazer. E é isso. Basta para nós agradar ao nosso Senhor. Então, o servo de Cristo sou eu. E aqui até brinco, né, que eu estou falando aqui com o microfone e a minha esposa ali atrás só rindo das bobagens que o marido dela está falando ali na frente. Às vezes eu faço essas coisas. Então, próximo. É assim que a gente faz? Próximo. Não. Quem derrotou a escuridão também, né? E amou até o fim foi Jesus. Um pouquinho sobre nós, né? Essa pequenininha aqui, aquela menina ali, que não vai ficar de pé de novo, tá? Mas é essa menininha aqui. Então já deu para passar algum tempo aqui numa foto famosa lá na Rússia, na Praça Vermelha, tá? Na frente do Kremlin, que fica do lado de cá, aqui a Catedral de São Basílio. E é muito interessante porque essa é praticamente a única foto que nós temos de família em Moscou, porque nós não morávamos em Moscou. Nós morávamos no sul da Rússia, bem perto, mas bem perto mesmo da fronteira desses 2 países aqui, ó. Entre a Ucrânia e a Rússia. Então, quando o pessoal fala sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia, o pessoal diz que é uma guerra, que não é uma guerra, por enquanto não é uma guerra, e Deus queira que isso não vire uma guerra, né? Que é uma intervenção armada, não, uma intervenção especial militar. Por enquanto não é guerra,
Porque se for guerra, aí a coisa vai ficar complicada. Tá? Então, nós conhecemos muito bem essa região, porque nós moramos lá. Nós conhecemos muitos ucranianos e muitos russos. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando se fala Ucrânia e Rússia, parece que está falando quase que de dois países totalmente diferentes, de povos diferentes. Só que, na verdade, não. É quase, eu posso dizer, um povo só. Porque tinha muita gente que estava do lado da Rússia, que tinha parentes da Ucrânia, que os pais eram da Ucrânia, que os irmãos moravam na Ucrânia. Tinha muita gente lá na Ucrânia que tinha parentes na Rússia. Então, ali, aquela região ali, principalmente do leste da Ucrânia, é muita miscigenação, porque a língua é a mesma. Quando você vai falar com um ucraniano, ele não fala ucraniano, o ucraniano fala russo, ok? Alguns ucranianos falam ucraniano. Então, todo ucraniano fala russo, mas nem todo ucraniano fala ucraniano. Então, se você um dia tiver a oportunidade de conversar com algum ucraniano, é fácil você conversar com ele, porque você vai falar com ele em russo, se você souber russo, né, no caso. Mas os russos, eles têm a raiz deles histórica na Ucrânia há muito tempo. Então, essa questão que vocês estão vendo aí hoje em dia, ela é muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas que estão lá, elas não estão interessadas em se matar. Porque uma não quer matar a outra porque são parentes. Na verdade, são parentes, certo? Como eu falei para vocês, muitos dos que estão lá vivem de um lado da fronteira ou do outro lado da fronteira e são parentes, primos, amigos, irmãos, enfim, várias categorias, vamos assim dizer, de parentesco. Então, resumindo a história, nós moramos na Rússia durante alguns anos, aproximadamente quase 7 anos, na verdade. E o que a gente fez lá na Rússia? Né? Aí, o que a gente fez lá na Rússia? O que a gente fez lá na Rússia? Quando eu faço assim, é o próximo, tá? Beleza? Então, lá. O que a gente fez lá na Rússia? De novo, as meninas, são muito bonitas essas meninas aqui, né? Estou fazendo toda uma propaganda. Depois, lá em casa, você diz para a mãe que eu falei bem de todos vocês, tá? O que nós fizemos? Em 2011, por exemplo, 2010, 2011, 2014, 15, 16 e 17, nós fizemos projetos com futebol para levar o evangelho para aquele povo, ok? E foram projetos esportivos. Nós temos aqui, esse pessoal que está de amarelo, são brasileiros, jogadores de futebol ou de futsal, que são cristãos e foram lá para ajudar na propagação do evangelho pelo meio do futebol com crianças e adolescentes lá da Rússia. Eu teria que ter um culto só para falar sobre isso, tá? De tudo que aconteceu em termos desses ministérios e o que isso gerou e até hoje existe lá. Mas para vocês terem uma ideia, por causa desses projetos e outros mais, hoje na Rússia, na Rússia existem cerca de 20 escolinhas de futebol cristãs, ok? Então, o que isso significa? Significa que eles ficam lendo a Bíblia enquanto jogam futebol? Não, gente, não é assim. O que acontece? Eles jogam futebol, as crianças têm lá o seu momento, como qualquer outra atividade esportiva, mas os professores são cristãos. Então, os princípios que são colocados lá são princípios cristãos. Para vocês terem uma ideia, o slogan de uma dessas escolinhas de futebol nosso time, nossa família. Por quê? Porque a ênfase dessa escolinha é em cima das famílias, né? Em cima dos princípios, das bases familiares. Isso é uma coisa interessante, porque a maioria daquelas crianças, logicamente, elas não têm isso, tanto na escola quanto na sua própria casa, muitas vezes famílias desestruturadas e etc. Mas eles tentam colocar princípios cristãos para aquelas crianças. E essas escolinhas hoje estão por toda a Rússia e Bielorrússia, Ucrânia e tem alguns outros países que eles estão tentando entrar, mas graças a Deus, Deus tem aberto oportunidades nesse tipo de ministério, que nós começamos lá em 2010, na verdade. Essa aqui é a foto de 2011, mas o ministério começou em 2010. Esse é um acampamento que nós tivemos, um acampamento de futebol numa cidade chamada Perm. Perm fica, gente, pensa num lugar longe. Dobra, é muito mais longe do que isso. E estava só na metade da Rússia. Tá? E essa cidade é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, cidade grande até, e tem uma igreja bem grande até, cristã, e eles promovem acampamentos de futebol para crianças. Eles têm 3 a 4 acampamentos no verão. Aliás, acho que semana que vem começa o acampamento desse ano.
E cada acampamento tem em torno de 100 crianças. Você consegue imaginar, são 300 e poucas crianças que durante ali, né, uma semana mais ou menos, eles têm a chance de ir ouvir do Evangelho. Tem teatro, tem várias atividades, é muito legal o tempo lá. E esse acampamento específico foi a primeira vez que foi um acampamento só para crianças não cristãs, crianças que não eram da igreja, tá? No sentido que não tinham contato com a igreja. Então nós tínhamos ali 50 crianças e todas elas não eram cristãs, no sentido de que elas não conheciam o Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus, e essa foi uma oportunidade e que nós tivemos lá, dando esse acampamento durante uma semana. Os detalhes desse acampamento, depois, se alguém quiser perguntar, eu posso falar o que é um acampamento de futebol na Rússia. Complicado. Enfim, próximo. Bom, pregação também nessa igreja, né, que é a igreja lá em Perm. Eu ajudei como pastor numa igreja da nossa cidade chamada Krasnodar. E pode passar. Além da questão de pregação e do futebol, também tinha o ministério junto com os seminaristas, preparando pastores e missionários, obreiros, líderes da igreja local, das igrejas lá na Rússia. Eu estou bem novo ali, porque faz tempo, tá, gente? Até eu acho que eu tirei isso, eu tirei a data ali para não me entregar. Ainda tinha cabelo branco, não tinha nevado ainda, né? Não tinha cabelo branco, não tinha nevado naquela época. Então, essa aqui é a minha turma, e eu tenho uma outra turma lá que eu sei que eles já são missionários dentro da Rússia e até mesmo fora da Rússia. Próximo. Tentando passar rápido aqui. Bom, essa aqui já é uma foto aqui do nosso seminário aqui em São Paulo. Né? Eu sou coordenador, fui diretor, mas hoje eu sou o coordenador acadêmico do seminário A.W. Tozer, que nós formamos também pastores e missionários. Próximo. E essa próxima foto, não sei se alguém já ouviu falar do CEM, que é o Centro Evangélico de Missões, que fica lá em Viçosa, que foi o maior seminário para missionários do Brasil, fundado acho na década de 70, muito famoso na área de missões. Eu dei aula lá já algumas vezes, e desse pessoal aqui, eu tenho gente que está no Timor-Leste, eu tenho gente que está com índios, tem gente que está na Europa, Japão, enfim, vários desses aqui estão no campo missionário hoje, graças a Deus. Próxima. Para finalizar, não é só de escolinha de futebol na Rússia, nós também ajudamos a abrir escolinhas de futebol no Chile. Isso tem alguma coisa a ver conosco? Não, nós vamos lá, nós damos todo o preparo para eles e depois eles tocam o ministério. E hoje essa escolinha tem um ministério muito jóia, mas muito jóia mesmo, com crianças da periferia, numa cidade chamada Talca, não sei, não está ali o nome, mas e eles estão querendo levar esse ministério para todo o Chile, para todas as cidades do Chile, que é um projeto muito legal também, e graças a Deus que Deus tem usado esse servo escravo que está aqui vos falando para fazer isso daí. Ok, próximo. E se você quiser saber um pouquinho mais, procure a gente lá nas redes sociais, que vocês vão ver bastante fotos, bastante vídeos sobre esse ministério e também de tudo aquilo que nós fazemos, todos os cursos que nós damos. Alguns cursos estão na internet. Eu sei que a Sônia fez aí 2 cursos, não sei como é que ela fez o segundo, fez o primeiro e não desistiu. Muito obrigado pela fidelidade de ter feito o segundo curso, né, que foi muito legal. Um curso sobre Jesus de Nazaré, o primeiro, e o segundo, um curso sobre as festas judaicas e o que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida hoje. Muito interessante, aprendi muito. Eu e a minha esposa, no singular, não tem esposa, ela me ajudou a dar esse curso. Então, fica aí para vocês, se vocês quiserem depois pegar um pouquinho mais. Próximo! E aí eu quero entrar para vocês sobre o tema de hoje. Já fiz a apresentação desse nosso ministério, e eu quero falar um pouquinho para você sobre o evangelho globalizado. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Essa palavra, globalização. E globalização é uma coisa da qual você e eu não temos mais como escapar. Já está aí, está acontecendo. Você está vivendo nisso, talvez não tenha se apercebido, mas você pode estar aonde você quiser, nesse mundo que você está vivendo, nesse mundo globalizado. Você pode estar lá no interior da Amazônia, lá na África, você pode estar em Manhattan, em Nova York, e você está vivendo a globalização.
E eu quero falar para vocês que nós temos que nos despertar para um evangelho globalizado, ou seja, um evangelho que atinge todo o mundo, um evangelho que será pregado para todas as pessoas nesse mundo, porque é para isso que Jesus veio. Jesus veio, além de nos salvar, logicamente, mas para que essa mensagem das boas novas, que é o evangelho, chegue até onde? Até os confins da terra, não é isso que ele fala? Né? De Jerusalém até os confins da terra, ou seja, é um evangelho globalizado, o globo inteiro vai ouvir falar dessa mensagem, e eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje sobre a mensagem do evangelho globalizado. Para isso nós vamos para Gênesis capítulo 12, e é um dos textos muito conhecidos, né, que é a famosa chamada de Abrão, ou posteriormente Abraão. Gênesis capítulo 12 começa com uma voz para alguém num determinado local. E é interessante toda a história que envolve Abraão, e eu não tenho tempo aqui para me delongar muito sobre a história de Abraão, mas a história de Abraão antes dele ir para lá é muito interessante. É muito interessante como que tem um contexto onde Deus vai chamar, mas eu quero agora pegar com vocês a parte do chamado mesmo, do chamamento de Deus. Então, diz assim a palavra de Deus: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. É muito interessante esse texto, porque existe um homem que está lá, e de repente ele ouve uma voz, do nada, eu fico imaginando, né? Imagina um cara dormindo lá, eu não sei se foi dormindo, tá, gente? Mas eu fico imaginando um cara dormindo lá, de repente assim, ele dá uma acordada e vem uma voz assim: Abrão, o que foi? O que está acontecendo? E essa voz diz uma coisa muito estranha. Diz assim, ó, saia da sua terra. Rapaz, se eu fosse o Abraão, eu diria: hã? Quê? Estou sonhando? O que está acontecendo aqui? Como assim? Do nada, saia da tua terra. Interessante. E esse saia da sua terra, ele tem, no original, lá no hebraico, né, como foi o Gênesis escrito em hebraico, ela é interessante a construção da frase, porque quando diz assim, na sua tradução está assim, ó, saia da sua terra, certo? Mais ou menos isso. Mas no hebraico diz assim, ó, saia para você mesmo da sua terra. Lech lechá, saia para você mesmo. Aí você fica pensando assim, como assim saia para você mesmo? E é interessante como os teólogos, como os rabinos e como as pessoas que estudam a Bíblia, eles interpretam esse texto, sair para você mesmo. Quando Deus, Ele nos chama, quando Ele me chama, quando Ele te chama, quando Ele te chamou um dia para você começar a caminhar com Ele, na verdade, o que Ele estava fazendo com você? Ele estava te tirando de uma situação, de um mundo, para te levar para outro mundo. Foi inclusive que nós cantamos hoje aqui, não sei se você notou, né? Mas nós saímos de um mundo para ir para um outro mundo, que é o mundo de Deus, o mundo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você começa essa caminhada, ela inicia aonde? Ela inicia no seu coração. Então, não é somente um sair geográfico, mas é um sair de você mesmo, é um abandonar de você, é um deixar para trás uma história, é para deixar para trás o pecado, como diz a própria palavra, né? Nos desembaraçando de todo o peso do pecado, eu começo a caminhar, e é isso que Deus está dizendo para Abrão: Abrão, saia para você mesmo, porque essa jornada não é para mim, essa jornada é para você, essa jornada será algo que irá transformar a sua vida. Deus está dizendo: eu não preciso de transformação, quem precisa de transformação é você. E aí Ele está chamando Abrão para uma aventura com o Criador. Foi isso que aconteceu quando Ele te chamou um dia X, num local tal, para você começar a seguir
ao Senhor Jesus. Ele disse: saia para você mesmo. Porque a partir do momento em que você sai para ir ao encontro da vontade de Deus, sabe o que acontece? Você começa uma jornada de autoconhecimento também. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, você começa a se conhecer. Todo aquele papo, e eu não sou nada, eu não tenho contra a questão da psicologia, se tem algum psicólogo ou psicóloga aqui, não tenho nada contra, mas tudo que essa questão da psicologia tenta arrumar nas pessoas, ou tenta ajudar as pessoas, é se encontrar. E encontrar, nós só podemos nos encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, pela bênção do Pai. É isso que acontece. Então, a jornada de Abraão sai e vá, significa saia da situação que você estava X, né, com seus pecados, com a sua vida, com a sua família, com tudo que você tinha, que você achava que era muito legal, mas comece uma caminhada comigo, porque daí sim você vai se encontrar na vida. Somente quando eu começo a caminhada com Jesus, somente quando eu começo a ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele diz, eu vou começar a entender o propósito da minha vida. E olha só que interessante, Ele diz saia, mas Ele também diz vá. Próximo slide, por favor. E aqui que entra a questão do rompendo a barreira do conforto. Vamos fazer uma análise da sua vida. Quando você começou a andar com Cristo, se você teve esse encontro com Jesus, foi uma coisa muito maravilhosa, não foi? Você não ficou alegre? Ou você é daquele do tipo da pessoa assim que dizia, não, antes de me converter, eu ia para a balada, eu aproveitava, eu bebia, eu fumava, eu fazia de tudo, aproveitei a vida, depois eu conheci Jesus, aí mudou tudo, aí minha vida ficou assim, aí acabou, não vou mais na balada, não tem mais nada, não bebo. Foi assim que aconteceu com você? Espero que não. Se você teve um encontro com Jesus, meu amigo, você ficou alegre, você ficou feliz, quer contar para todo mundo. Você era o crente chato, né? Sabe o crente chato? Ele que conhece uma pessoa no ponto de ônibus, tem 2 minutos antes do ônibus chegar, o ônibus está chegando, a pessoa está aqui, ó, falando de Jesus, porque você está com alegria no seu coração, não é assim? Não é assim que acontece quando você começa a sua carreira cristã, a sua caminhada cristã? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Com o tempo, a gente percebe que essa caminhada ela vai tendo mudanças, não é? Talvez hoje você já não tenha mesmo aquela alegria ou aquele amor que você tinha antes, aquela paixão de querer compartilhar com todo mundo, mas você é cristão. Isso não quer dizer que você é menos cristão do que antes. Pode ser que você está se adequando a uma nova situação, mas o que Deus, Ele sempre pede para mim, para você, é que a gente não fique parado. Não fique parado na sua vida cristã. Não diga assim, rapaz, agora eu cheguei aqui, sou membro da igreja, estou aqui no louvor, estou dançando, estou cuidando aqui das coisas, tá bom. Cheguei no meu patamar, cheguei no nível que eu queria. Se você tem esse tipo de mentalidade, que você já está bem onde que você está, talvez Jesus esteja dizendo para você nessa manhã, lech lechá, saia para você, porque você tem que começar a caminhar de novo. Porque todo momento que nós paramos na nossa caminhada cristã, nós acabamos murchando, nós acabamos definhando. E daqui a pouco nós somos somente uma pessoa sentada numa cadeira na igreja. E não é isso que Ele quer para você, não é isso que Ele quer para mim. Ele está dizendo, venha comigo, a caminhada vai ser difícil, vai ter problemas, mas venha comigo. Ele disse, saia e vá. Não é só saia e fica do lado de fora da porta da casa. É saia e pé na estrada, caminhando, peregrinando. Quem é mais velho agora até começou a cantar aquela música, peregrinando. Mas enfim, tem um hino falando peregrinando. Vá, saia. Isso, já. Tem gente se denunciando aqui, né? Gente, mas isso é sério. A partir do momento que você diz assim, eu quero sair, você precisa ir. Porque não é só saia, tem um vá também.
tem um desconforto que tem que ser gerado na sua vida. Sabia que você só cresce quando tem desconforto? Não é quando você está confortável, é quando você tem desconforto. Uma vez eu estava lá, inclusive ali lá em Viçosa, em Minas Gerais, no SEM, aí tinha um dos alunos, ele era, como é que eu não chamo agora, não é, que faz fisioterapia, que faz fisioterapia, não é fisioterapeuta, algo assim. E aí ele estava falando com o pessoal ali, né, e dizendo assim, gente, agora nós vamos fazer aqui uns exercícios, porque a gente não pode ficar parado, né, a gente tem que se exercitar, né, então vamos se exercitar aqui. E aí ele começou a passar uns exercícios lá de ficar na ponta do pé, sabe, de esticar, fazer uns malabarismo lá. E daqui a pouco, uma das moças que estava lá disse assim, ô fulano, vamos parar que está doendo. Aí a resposta dele foi, se está doendo, está ajudando, está fazendo efeito. Porque se não estiver doendo, não está fazendo efeito nenhum. A vida é assim. Pare para pensar nos momentos que você passou por dificuldades e por problemas, e quando você superou aquela dificuldade, você olhando para trás, você disse, rapaz, venci mais uma, passei, ultrapassei, ganhei, consegui. É na dor que muitas vezes a gente cresce, e Deus sabe disso. É rompendo as barreiras do meu conforto, dizendo assim, saia daqui e vai para lá, é que Ele trabalha. Não é você ficar sentado, parado na cadeira, na igreja, que você vai produzir alguma coisa, só sentado. Você precisa tomar atitudes, você precisa romper essas barreiras do conforto de onde você está agora e dizer assim, Senhor, eu quero te servir, onde que eu posso te servir? O que eu posso fazer? Senhor, fala comigo assim como o Senhor falou com Abraão lá, 4.000 anos atrás, fala comigo hoje, e me diz o que o Senhor quer da minha vida. Quero dizer uma coisa para você, se você fizer essa oração, Ele vai responder. Porque Ele ouve esse tipo de oração. Não que Ele não ouve outras orações, mas Ele tem sabe, você tem carinho com algumas conversas e com outras não, né? Tem conversa em que você diz assim, rapaz, eu quero conversar sobre isso, eu quero mais, eu quero me envolver com esse tipo de assunto. Tem outros que você não gosta de tratar. Deus, eu acho que quando se fala de obra, de missões, de almas, de evangelho, Ele fica assim, quero escutar o que Ele vai falar. Eu vou abençoar a vida dele. Sabe por quê? Porque você está abrindo seu coração para aquilo que Ele realmente quer fazer na sua vida, que é você ser um instrumento de Deus nessa terra. Você não está aqui simplesmente para viver, para comer, para beber, para dormir, para se divertir. A.W. Tozer, um dos famosos escritores do século XX, disse o seguinte, o mundo não é um parque de diversões, mas um campo de batalha para o cristão. Isso aqui não é um parque de diversão, não. Se você ainda está naquela mentalidade de eu vou me divertir na vida, repense essa sua vida. Claro que vai ter momentos de alegria, claro que vai ter momentos que você vai poder fazer coisas que vão te agradar. E Deus dá os seus mimos aos seus filhos e às suas filhas. Mas quer saber de uma coisa? Dia após dia, você tem que tomar essa cruz e tem que seguir a Jesus. E a vida que Jesus está propondo para você não é uma vida de deitado em berço esplêndido, mas é de trabalhar nos campos e de fazer a obra que Ele mandou fazer. E aí como é que eu faço isso? Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho, espera, você já está querendo que eu diga como é que você faz, eu já vou te dizer. Mas eu quero que você entenda que você precisa romper barreira do conforto. Nós vamos falar um pouquinho como que isso pode acontecer daqui a pouco. Então, saia e vá, porque é só assim que Deus estará fazendo a obra na sua vida. Então, próximo, missões e a sua vida. Quando eu falo a sua vida, tem a ver com missões, e missões tem a ver com a sua vida, e tudo é uma coisa só. Eu quero que você entenda que você tem uma missão nessa terra. Missão não é para o missionário. Missão é para todos nós. E de uma certa forma, todos nós somos missionários. Porque você tem uma missão. Se você vai cumprir uma missão, e mesmo que seja uma missão impossível, não pegaram essa, né? Mesmo que seja uma missão impossível, quem está contigo é o Deus dos impossíveis. E eu quero que você entenda que isso é fundamental para a sua vida, porque senão você não cresce.
Você não vai crescer, e vai ser como Paulo disse, vou ter que dar leitinho para vocês todo o tempo. Não fui eu, tá? Não é o pastor aqui que está falando, não. Paulo está dizendo lá para o pessoal dos Coríntios, eu tenho que dar leitinho todo o tempo, é isso. Eu estou querendo dar um manjar, estou querendo dar aquele, sabe? Nossa, até pensando uma coisa, mas o horário não vai permitir, porque começa a bater a fome. Eu sei que você vai começar a pensar, vai desviar da pregação, vai começar a pensar naquele... Não pense nisso, né? Volta para cá, volta. Missões tem um começo, tem um meio e tem um fim. No texto, Deus diz para ele que ele tem que sair da terra que ele vive, que é a terra dele, do meio dos parentes e da casa dele. Pastor, isso é literal? Para Abraão foi. Talvez para você não. Mas a minha pergunta é, se não é literal que você tem que sair da sua casa para fazer missões lá do outro lado do mundo, se você não tem que largar os seus parentes, ou a sua casa, a sua terra, mas alguma coisa Deus vai pedir de você. Alguma coisa Ele está pedindo de você. O Evangelho, na verdade, meus irmãos, ele é a graça de Deus. A gente sabe que graça é favor não merecido, é isso que todo mundo diz, né? Graça é de graça. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, a graça não foi de graça. Ela teve um alto preço. E ela tem um alto preço para você também. Porque quando você diz assim, eu entrego a minha vida para Jesus, você está abrindo mão daquilo que talvez seja, talvez não, a coisa mais preciosa da sua vida. E você não tem mais direito sobre a sua vida. Então tem um preço. A salvação, ela é totalmente de graça, mas a vida aqui tem um preço. Os cristãos da igreja perseguida que o digam. Os mártires da história que o digam. Eu quero convocar vocês a pensar sobre isso. Eu tenho alguma coisa que eu tenho que abrir mão. Não tem cristão que não abriu ou que tenha que abrir mão de alguma coisa. Talvez seja a sua casa, talvez seja uma amizade, talvez seja um trabalho, talvez seja um pecado. Talvez não, com certeza, né? Tem pecado que tem que ser deixado. Mas há algo que Ele vai pedir de você. Eu peço que nessa manhã você comece a refletir sobre o que você precisa abrir. Ele tem um meio. Porque a partir do momento que você larga, Ele te dá o meio. E o meio é, Ele diz assim, e eu te mostrarei. Ele não vai te largar do lado de fora da porta da sua casa e dizendo, se vira agora. Ele é Pai, Ele é Deus. Ele se importa com a sua vida. Ele quer você feliz. Não é que Deus quer que você fique triste e amargurado o resto da vida porque você largou as coisas. Mas Ele quer te mostrar algo e algo maior. Por que você está falando isso, Eldo, em culto de missões? Porque essa é a vida de um missionário, essa é a vida de você. Você precisa largar. Você precisa confiar na promessa que Ele está te dando, para que chegue no final e você possa ser bênção. Ele fará um grande povo, abençoarei se te abençoarem, tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Você não pode chegar aqui e ter isso daqui sem passar por isso daqui. Não tem. Não tem atalhos para a santificação. Não tem atalhos para seguir a Deus. Tem um propósito. Tem um plano definido. E se você se você quer pular, você não vai chegar ali. O segredo do sucesso nessa vida, do ponto de vista de Deus, é você largar, você obedecer e crer para você chegar no grande objetivo lá. Esse é o segredo da vida. Eu quero convidar vocês para se envolver nessa estratégia. Porque no próximo slide nós vamos ver que a obediência gera bênçãos. É a obediência. Não tem como você ser abençoado se você não obedece. Quando você é filho e você faz as coisas erradas e faz tudo aquilo que o seu pai ou a sua mãe disse para você não fazer e você não obedece, eu sou do tempo em que as coisas eram resolvidas de outra forma, se é que vocês me entendem.
Quem passou por esse tempo aí que a coisa era resolvida assim, mas não tanto na conversa, meu filho, eu vou te mandar para você fazer uma sessão de terapia lá com... Não. A coisa era resolvida com uma Havaiana 44. Meu amigo. Tem muita gente aqui que a primeira tatuagem foi uma Havaiana 43, 44. Não vou nem perguntar quem apanhou de cinta. Varinha de marmelo. Ai! O pessoal diz, essa geração nova não sabe o que é isso, né? A minha filha pegou um pouco. O pessoal diz que essa geração mais nova começou a dar errado quando o mertiolate começou a não doer mais. Né? Enquanto o mertiolate doía, agora não dói mais, é tudo fraco. Mas o que eu quero dizer com vocês é: obediência gera bênção. Desobediência gera não bênção. Não tem como. Se você estuda, se você se empenha na escola, na faculdade, você vai tirar notas boas. Se você não se empenha, você não vai na aula, você não estuda, você não está nem aí, não presta atenção no que o professor diz, você vai ter a consequência. A vida cristã é a mesma coisa. Se eu obedeço, eu gero na minha vida bênção. E sabe o que é interessante? Deus, ele é um Deus de leis. Deus colocou as leis, tanto em Deuteronômio, Levítico, tal, as leis, né, do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, mas existem leis que você não pode ir contra. Por exemplo, você está lá no alto de um prédio e você olha para baixo e diz assim: eu vou voar que nem o super-homem ou como a Supergirl, e pula lá de cima e você diz: e nada fará com que eu me esborrache lá embaixo, porque eu declarei na minha vida que vai dar tudo certo e eu vou poder voar. Porque Deus fez uma lei chamada lei da gravidade, que diz o seguinte: você vai se esborrachar lá embaixo. Não tem como. Existem leis, Deus criou leis. E uma das leis é: se você obedece pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. Existe uma lei, existem consequências. Obedeça às leis, obedeça o que Deus diz. É melhor obedecer do que sacrificar. Se você diz assim: eu vou obedecer a partir de agora o que está escrito aqui, não a homens, não a pessoas, mas o que está escrito aqui, eu tenho certeza que as bênçãos vêm. Não há dúvida. Ele é um Deus de promessa, meu querido. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E existem vários outros versículos, né? Inclusive ele partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Nós lemos esse texto. Ele só foi abençoado, e ele só pôde abençoar, e outros só foram abençoados porque ele obedeceu. Se você não obedece, a bênção não chega. Sabe o que acontece? Ela fica no meio do caminho. Ah, mas eu sou filho de Deus. Ok. Eu sou filho de Abraão. Ok. Mas se você não obedece, você não recebe. Simples. É simples. Agora, para o próximo, enquanto eu tomo a minha aguinha aqui, né? Chamado e prática. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Próximo. Entendendo esse evangelho globalizado. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse evangelho globalizado, tentar entender o que está acontecendo. Próximo. O mundo, gente, ele está globalizado e ele é um mundo sem fronteiras. Alguém se identifica com essa foto aqui? Alguém já viu esse tipo de situação em algum lugar, em algum momento da sua vida? Já viram isso aí? Todos os dias. Eu vi todos os dias aqui. Aí você olha essa foto e diz assim: esses jovens não saem da internet, do celular né? Não, eu não quero isso. Daqui a pouco, você é o próximo que está lá assim, ó. A minha mãe, ela tem mais de 70 anos. E uma idade razoável, né? Esses dias eu estava lá
ela mora lá no sul, e aí eu, mãe, tô te ligando aqui e tal, não sei o quê, e ela disse, eu não vi, porque eu estava aqui mexendo aqui no Instagram e não sei o que lá, mais lá e tal, e eu disse, quê? Ela disse, não, aqui eu estou no meu perfil, que não sei o quê, Aí entrei no perfil dela, só faltou esse, sabe? Aquelas selfie. O que eu quero dizer para você é, isso daqui não tem volta. Você acha que você vai voltar lá para a época que você ia brincar na rua, né? Os seus filhos vão brincar na rua, como a gente fazia, aquela coisa, né? Eu não sei como é que se chama aqui, mas tinha uma brincadeira que a gente jogava, chamava taco. É taco que se chama aqui? Né? Rapaz, coisa maravilhosa, aquilo uma bolinha perdia, boa vida aquela. Enfim, voltando. Não volta mais aquilo. Pode ser que em algum lugar ainda esteja acontecendo isso, tal, mas a galerinha está tudo aqui, ó. E eu pergunto para você, você olha isso daqui como um problema ou como uma oportunidade? Fico pensando Abraão olhando para essa galerinha aqui pensando, rapaz, eu saí da minha terra para abençoar o povo, para que acontecesse isso. Eu acho que ele deveria olhar assim e dizer, gente, entra aí, o Abraão, e diria assim, gente, entra aí no meu Instagram, porque eu tenho uma foto de eu saindo lá de Ur. Né? O pessoal dizendo, aí galerinha do YouTube, estou saindo aqui de Ur agora, dos caldeus, estou indo aqui para a terra que Deus está me prometendo, eu tenho certeza que Ele irá abençoar a sua vida. Pastor, isso não é espiritual. Não é, né? Mas quantas pessoas vão olhar de repente para um vídeo desse, claro que a gente está fantasiando aqui, né? Mas do Abraão, diz, cara, esse cara é um cara de fé, olha o homem, meu. Mó doido. O bagulho é doido mesmo, o bagulho é louco. O pessoal fala, né? E de repente vai querer seguir esse Abraão, lá nas redes sociais do Abraão, e vai ver que ele começa Abraão confia e confirma a promessa de Deus, e ele vai dizer, eu quero saber mais desse Deus. E aí eu te pergunto, problema ou oportunidade? Próximo. Desperte para influenciar. Você quer ser um influencer? Quem aqui é influencer? Sabe o que é um influencer? Poderia perguntar para minha filha aqui, que é um influencer. Influencer vem do inglês, né? Desculpe meu inglês aqui, mas significa influenciador, pessoas que influenciam outros. Deixa eu dizer uma coisa, a maioria dos influencers que tem aí, e nada contra se você tem essa idade, mas tem 13, 14, 15 anos, vai influenciar o que na vida de alguém? Aí você que já tem uma maturidade, né? Você que já passou pela Rússia, os seus cabelos são um pouquinho mais brancos, você fica pensando assim, eu não vou me meter nisso daí, deixa essa galerinha aí fazer essas coisas aí. Só que você está dando a oportunidade para os influencers influenciar uma geração com, desculpa a expressão, não vou usar a expressão, com coisas ruins. E aí você diz assim, porque o meu campo missionário não atinge esse tipo de pessoas, porque eu sou muito espiritual e eu não chego nas redes sociais ou nos encontros das pessoas, desses grupos, porque isso não tem a ver com a igreja, mas talvez tenha a ver com a sua missão. Porque missionário é aquele que rompe barreiras, missionário é aquele que vai, que sai, que faz alguma coisa pelo reino. E eu quero que você desperte de que forma? Olhe para o mundo onde você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Veja o que está acontecendo ao seu redor. E veja oportunidades. Eu tenho um aluno que ele é empresário, lá de Curitiba. E ele disse para mim, Léo, você viu que está tendo essa questão militar lá entre a Rússia e a Ucrânia? E eu disse, rapaz, você viu o que está acontecendo lá? E aí ele disse para mim, rapaz, que situação, né? Muita gente perdendo as suas casas, muita gente perdendo seus empregos, muita gente perdendo a sua cidade, coisas sendo destruídas. E ele disse, eu quero ser um dos que vão lá para reconstruir aquilo lá. Problemas, oportunidades. Ele estava falando não no sentido de evangelizar, né? Mas ele estava falando no sentido assim de rapaz, eu posso ganhar dinheiro com isso.
Entenderam a mentalidade? E eu disse assim, cara, como é que crente é burro, desculpa. Mas a gente podia pensar, rapaz, oportunidade, tem uma situação, tem problemas, tem dificuldade, ok, tem mortes, infelizmente acontece todo o tempo no mundo, mas oportunidades, e a gente não olha para isso, a gente simplesmente fica dentro da nossa casa, parado, olhando o tempo passar, pensando na aposentadoria. Em vez de, muitas vezes, poder, talvez, sair de casa através da oração, sair de casa através de uma oferta, sair de casa através, sabe do quê? Aqui, ó. Sabe por quê? Nunca compre esse celular. Esse aqui é o pior celular que existe no mundo. Coisa horrível isso daqui. É horrível. Mas ele me abre a porta para o mundo. Eu posso saber muitas coisas, eu posso ter informações, eu posso orar, eu posso mandar mensagens, oportunidades que talvez a minha geração ainda tem, mas a geração anterior nunca teve. Desperte, tenha criatividade, contextualize, tente levar um evangelho que seja contextualizado para essa nova geração e invista tempo na sua vida. Próximo. E com isso eu quero dizer para vocês, eita, vamos, trancou? Trancou, tudo bem, eu olho para trás. Para que você tenha uma visão de mundo, que você veja o mundo como Deus vê. Como é que será que Deus olha para esse mundo, hein? Como é que será que Deus olha para esse mundo? Eu estou olhando para esse mundo da mesma forma que Deus está? Porque se eu sou filho de Deus, então eu tenho que olhar conforme a perspectiva do meu Pai e fazer a vontade dele. Foi o que Jesus disse. Eu vim para essa terra para fazer a vontade do meu Pai. Você está aqui nessa terra para quê? Para fazer a sua vontade? Ficar em casa? Tela plana, 800 polegadas, 54.000K, né? Não, se é para exagerar, é para exagerar mesmo. Deitado. Suquinho, uva, aquele ar-condicionado. É para isso que você veio para esse mundo? Pare para pensar. Não é só missionário que tem que ir lá para o outro lado do mundo. Aliás, o missionário não tem que ir para lugar nenhum. Na verdade, o missionário tem que fazer a vontade de Deus aonde ele está. Pelo próximo. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida sem ter um planejamento estratégico? O que é planejamento estratégico? Você pensar em coisas, você planejar, você visualizar. Eu acho interessante donas de casa. Eu tenho uma esposa, eu tenho que mencionar ela aqui, depois eu vou mostrar o que eu falei sobre ela, né? Vou recortar e mostrar para ela, eu falei de ti. Eu acho impressionante donas de casa, como elas têm que ter estratégia. No que ela vai preparar de almoço? Como que ela vai ter que organizar a escola dos filhos, como é que ela tem que organizar a limpeza da casa, como é que ela tem que preparar todas as coisas ali dentro, e principalmente como é que ela tem que cuidar do seu pior filho, que é o seu marido, porque o pior filho de uma mulher casada é o marido, né? Aquele ali dá trabalho, eu sei. Não que eu seja um problema, mas eu sei que dá problema. Metade da igreja agora disse, é verdade, pastor. Você não sabe, pastor. Ora por mim, pastor. Meu marido, pastor. Enfim, mas tem que ter estratégia. Você não tem estratégia no seu dia a dia? Por que a gente não tem estratégia para as coisas de Deus? Por que você não pensa a sua vida em termos de estudos? Eu vou estudar tal coisa porque eu quero aprender. Eu quero aprender mais sobre como é que é a vida lá na Ucrânia, por exemplo. Ou como é na Nigéria, como é lá na Amazônia. Eu quero aprender como é que é essa vida, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ter informações porque eu quero orar, porque eu quero me envolver, porque eu quero levar missões para isso daí, eu quero levar um grupo de missionários para lá. Estudos, seja a sua faculdade, seja a sua pós-graduação, seja lá o que você for fazer, estudar línguas. Gente, o pessoal diz, Léo, você não sabe, nós estamos aqui na ZL, para que eu vou querer estudar inglês? Para que eu vou querer estudar espanhol? Para que eu vou querer estudar chinês? Se prepara, que a próxima língua que está vindo é o chinês. Não sei se você está ligado no esquema, não. Teve um amigo, que ele estava amigo não, conhecido, que ele estava lá na Europa, em Amsterdã,
E ele dizia isso, ele era aqui de São Paulo, ele dizia, eu não vou estudar inglês, por que eu quero inglês? Speak, you hot dog, and I want you drink hungry, eu não preciso disso aí, pastor. Certo dia ele estava em Amsterdã, no aeroporto, e aí ele precisou pegar uma informação. Não, ele não estava em Amsterdã, não estava no aeroporto, estava numa cidade na Europa. Ele foi precisar de uma informação e o cara, ele chegou para o cara e disse, pegou uma pinha lá e dizendo, eu quero para lá, sabe, sair, nós tudo aqui. Sabe que brasileiro, quando ele não sabe falar, ele começa a gritar, né? Eu, perdido, não sei, ajuda, por favor. Aí você imagina um estrangeiro olhando para você assim, crazy, é louco. Aí disse que o cara pegou e olhou para ele, o cara que foi dar a informação, disse assim, do you speak English? Aí o cara, não, em English não, em English eu não explico, eu não explico nada, em English não. Aí o europeu, né, olhou para ele e disse, ok, parlez-vous français? Você fala francês? Ele, não, pãozinho francês também não quero pãozinho francês, não. Aí o cara olhou assim, você, sprechen Sie Deutsch? Fala alemão, o cara, dói aonde? Quê? Aí foi, daqui a pouco o cara disse, ok, hablas espanhol? Sim, espanhol sim, espanhol a gente é nós fala espanhol aqui. E ele disse, rapaz, eu passei a maior vergonha porque eu não sabia falar nada, e o cara falava 5 línguas. E ele tentando se comunicar comigo, e eu não sabia nada. Aí eu olhei e disse, que tranqueira de missionário ele poderia ser, hein? O cara tentando, eu quero ouvir do evangelho de você, falando em francês, em alemão, e o cara, quê? Não sei. Gente, abre o olho, você vai dizer, eu não preciso disso. Será? Jovens, você acha que você não precisa de inglês? Você acha que você não precisa de espanhol, de uma outra língua por aí? Vai procurar emprego em alguns lugares para você ver como é que está a situação. O currículo já está assim, meu querido. Antigamente, se você estava respirando, né, era suficiente para conseguir um lugar no trabalho. Hoje em dia, então aprender línguas pensando no evangelho, pensando como é que eu posso levar essa palavra de Deus para outras pessoas. Eu posso pensar no meu trabalho, posso pensar em treinamentos na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, como é que eu posso usar isso aqui para o reino de Deus. Olha que maravilha. Amizades, não tem tempo para falar sobre tudo, saúde. Tem gente que vive uma vida tranqueira e depois quer ser missionário, todo arrebentado. Sabe aquele jogador de futebol cheio de lesão e tudo mais? Ninguém quer. Todo mundo quer alguém que vá, né, render em campo. E a pessoa vai lá e faz o que quer, o que não quer da saúde, depois ainda diz assim, mas Deus, vou orar para Deus curar. E Deus vai dizer, sim, claro, deve ter pensado nisso antes. Agora você vem colocar aqui na minha conta aqui, tem que ficar curando. E não que ele não vá curar. Mas está entendendo? Um amigo meu diz o quê? Quem antecipa, governa. Quem antecipa, governa. Quem antecipa nessas coisas aqui, pode estar um passo à frente para Deus poder usar. Porque aquele que não está preparado, Deus vai dizer assim, fica aí sentado enquanto eu estou trazendo Abrão de um lugar para outro, porque Abrão estava preparado. Preparado para sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Alvo. Próximo. Mundo novo e estratégias. Nós vamos estar encerrando daqui a pouco, meus irmãos, não se preocupe, porque você ainda vai poder almoçar direitinho, tá? O mundo está mudando. Alguém viu que o mundo mudou? Alguém viu que o mundo mudou aqui? Se você não viu, vai no supermercado, você vai ver que o mundo está mudando. Vai no posto de gasolina para ver que o mundo está mudando. Sabe quanto é que está o preço de 1 litro de gasolina na Europa já? 2 euros. 2 euros dá o quê? Dá uns 11 reais? 11 e pouco. Você já comprou farinha? Ó, a dica para você, ó. Comprou farinha ultimamente? Um pacotinho ali, 10 real, lá no começo do ano. Hoje está 20 e pouco.
Aí você vai, pastor, mas isso aí é culpa de fulano e de Beltrano. Não, isso é o mundo que nós estamos vivendo, meu amigo. Esse probleminha aqui, ó, não é só deles, não. É seu também. Vai cair na sua conta. Quem tem ouvido, ouça. Começa a comprar aí a farinhazinha, fazer um estoquezinho, porque a coisa vai ficar difícil. Daqui para frente, os preços vão aumentar. Já existe, a própria ONU disse que 20% da população mundial vai passar fome nos próximos anos. É certo, porque vai ter falta de comida. Não estamos brincando. Esse mundo é outro. É outro. Isso aqui não é uma guerrinha. Isso daqui é um novo mundo. Você acha, os russos malvados foram lá, invadiram, agora estão matando os ucranianos. Você não entendeu nada. Não se trata de um Putin lá, doidão e tal. O Putin pode ser tudo, menos doido. Ele é, talvez, o homem mais estrategista do mundo hoje que eu conheço. Não tem gente com a cabeça mais inteligente do que esse cara. E se esse cara se meteu lá, é porque a coisa está ficando difícil. Vou dizer para vocês, isso daqui não é uma guerrinha. Isso daqui é um mundo novo. O que isso tem a ver com a gente? Oportunidades. Lembra que a gente falou de oportunidades? Isso não é só lá do outro lado do mundo, é aqui mesmo. Você vai começar a ver que a situação vai ficar difícil. Você vai ver que após, nem sei se a gente já saiu da pandemia, mas nós estamos nesse mundo. Pessoas precisando de um evangelho muito mais, não que elas não precisassem antes, elas sempre precisaram, mas agora está muito mais evidente. Elas estão precisando de um evangelho que você tem no seu coração. Espero que tenha. O mundo está mudando, meu querido. E você está fazendo o quê? Se você for daqueles que está entendendo o que Deus está dizendo, saia para você mesmo, saia da tua terra. Talvez não signifique literalmente sair da sua terra do Brasil. Talvez sim, talvez não. Mas saia do seu conforto, saia daquilo que você acha que é a sua vidinha e comece a entender que nós estamos indo para um mundo ou para um momento decisivo na história da humanidade. E nós não estamos brincando. Hoje, meu amigo, minha amiga, especialistas estão dizendo, olha, pode estar muito perto de que a gente entre numa guerra nuclear. Mais do que toda a história da humanidade, nós estamos perto disso. E você acha que a sua vida não vai ser afetada por isso? Você acha que missões não vai ser afetado por isso? Aqueles irmãos que estão na Nigéria vão ser afetados por isso. Você sabia que a grande parte dos refugiados hoje que estão indo para a Europa vem do norte da África? Por quê? Sabe por quê? Porque os países do norte da África não têm mais comida. E eles vão buscar onde tem comida. E eles acham que o lugar mais perto que tem é a Europa. Só que está todo mundo indo para a Europa e o próprio europeu já está dizendo que vai faltar comida para nós, quanto mais para os outros. Oportunidades. Hoje, você não precisa mais sair da sua casa, você simplesmente pode entrar no seu celular e encontrar pessoas do mundo inteiro. E se você souber falar alguma língua, você vai poder evangelizar essa pessoa que está lá no Irã, que está lá na Coreia, que está lá na China. Você pode evangelizar através disso daqui, em vez de você ficar fazendo dancinha de TikTok. Quem já fez dancinha de TikTok aqui? Levanta a mão. Não, não precisa, não precisa. Se você ainda está naquela vida de eu vou fazer dancinha de TikTok e não está entendendo que isso pode ser uma ferramenta para pregar o evangelho, eu acho que você ainda não despertou e você não saiu, você não ouviu a voz dizendo saia e vá para as redes sociais. Não, não é isso. Eu estou dando um exemplo simples, mas pode ser você dona de casa. Quando você encontra uma pessoa na fila do supermercado e a pessoa começa a reclamar. Ah, porque está tudo preço, porque o governo, porque os impostos, porque não sei o quê, papapá, papapá. Já pegou gente chata não, mas pessoas que ficam reclamando na fila do supermercado, do banco, ou seja onde for.
E aí você, em vez de dizer assim, pois é, você está vendo como é que as coisas estão, né? O mundo está indo cada vez mais difícil, né? E como é que será que a gente vai lidar com isso no futuro? Os nossos filhos, depressão e tudo mais. Como é que a gente pode lidar com isso daí? Como é que fica a nossa parte espiritual? Porque não é somente a parte física, né? Mas a gente está sendo afetado espiritualmente. Aí você já engata a quinta e coloca o evangelho ali. Mas aí não. Aí o que a gente faz? Ah, porque tá inflação, é. Aí você, não, é mesmo, isso mesmo, tá em ruim, tem que pegar esses políticos e matar tudo, tem que fazer. Você entra na onda. Em vez de você pegar e dizer assim, opa, o que eu tenho aqui na minha mão? Oportunidade. Para terminar, eu conheci uma senhora lá na Rússia, que era membro da nossa igreja, e o russo não é uma pessoa assim muito simpática, tá? Ele não é muito simpático. E aí ela entrou no ônibus, no trólebus, e a pessoa que faz a cobrança, ela fica andando no trólebus, ela não fica parada que nem aqui no Brasil que tem a roleta ali, né? Ela fica andando, fazendo a cobrança. E aí geralmente a pessoa que está fazendo isso, ela está com o humor do... Você não imagina que uma pessoa é super amorosa, né? As babushkas lá, as vovozinhas lá, extremamente horrorosamente mal-humoradas. E aí, a irmã da igreja, ela não é a babushka, ela é a irmã da igreja. Ela entrou no ônibus, no trólebus, e aí a mulher lá xingando lá a outra, porque não tinha pago, uma confusão dentro do ônibus, sabe aquela gritaria de dentro de ônibus e tal, né? E não sei o quê. Aí ela pegou, já mandou a mulher lá para um lugar lá, não sei o quê, lá, essa cobradora, e ela veio em direção à irmã da igreja. E a irmã da igreja olhou assim e viu que ela vinha com aquela carranca do capeta, né? E ela disse, rapaz, naquele clima terrível que ficou dentro do ônibus ali, do trólebus, ela disse, o que eu posso fazer aqui? Aí ela olhou para a mulher, ela chegou perto assim com aquela cara assim de eu vou te matar, vou te estrangular, te mandar para a Sibéria, né? A irmã olhou assim e disse, bom dia. A mulher desmontou. Um simples bom dia. Você não precisa repreender o capeta, o demônio, o capiroto que está na mulher lá, dobrar o joelho e expulsar. Não. Você saiu para ser bênção nesse dia. Você vai sair na segunda-feira de manhã para ir trabalhar para ser bênção. E isso quer dizer que talvez o seu bom dia será uma quebra que precisa acontecer na vida de alguém. Eu quero te convidar para a partir de hoje, você sair, ir, obedecer e o quê? Ser uma bênção. Porque isso é missões. É lá, é aqui, é onde você estiver. Eu fui missionário na Rússia. Poderia contar várias histórias sobre a Rússia. Muitas coisas, muitos milagres. Mas eu estou nessa manhã aqui para dizer que missões devem fazer parte da sua vida hoje. Porque eu não estou aqui para me exibir, eu não estou aqui para me mostrar, eu estou aqui para mostrar Jesus. E é esse que eu quero que você perceba, é esse que eu quero que você glorifique amanhã de manhã, quando você for para o seu trabalho, quando você tiver que arrumar a sua casa, quando você tiver que lavar a louça. Lembre-se, em vez de murmurar, como Israel no Egito, como Israel no deserto, diga, graças a Deus, porque eu posso lavar uma louça que foi suja por causa de uma comida que Deus me deu. Glória a Deus, porque o meu filho, a minha filha está indo para a escola, porque eu tenho um marido que está indo para o trabalho, porque eu tenho um trabalho e daqui a pouco que eu tenho que realizar lá na empresa, ou porque eu tenho que fazer alguma coisa. Glória a Deus por tudo isso, porque tem tanta gente que não tem. Deus abençoe aquelas pessoas que não têm, cuide e proteja. Se você quer isso para a sua vida, eu convido você para ficar de pé agora. Você quer isso para segunda-feira, para terça-feira, para quarta, para quinta, para sexta, na sua família, no seu emprego? Eu quero que você feche isso para a minha vida.
Eu quero isso para a minha vida, Jesus. Ora agora e peça uma situação no seu emprego, na sua família, que você quer que haja transformação. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero te dizer que você pode agora pedir para o teu pai para resolver a situação, para mudar uma circunstância. Você pode ser bênção, meu irmão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.